santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Irmão, chegou a hora da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 ao 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Fica um pouquinho depois de Gênesis e bem antes de Apocalipse. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Quem crê que essa palavra cura, liberta, batiza, renova e transforma, e vai mudar o quadro da tua história, dá uma bela salva de palmas do Senhor, a melhor que você já deu, e glorifica o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço pela oportunidade de estar pregando a tua palavra, meu Deus. Use os teus lábios, Pai, fala com o teu povo, porque é a tua palavra que não volta vazia, Senhor. Senhor, consola os corações, Pai, e dá direção ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. A palavra de Deus é muito rica, meu Deus. Nessa mesma passagem foi pregada aqui sexta-feira passada pelo pastor Marcos Portela. Mas só que a palavra de Deus se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela é revelada. Então Deus revela aquilo que Ele quer. No mesmo versículo, numa mesma frase, Deus vai revelar muitos mistérios, muitas coisas novas. Não precisamos falar a mesma coisa, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E Deus falou comigo através também desta palavra. E eu dei um tema para essa mensagem: atitudes que fazem a diferença. Porque logo no início do capítulo 20, vem dizendo que Ezequias adoeceu e era uma doença de morte, ou seja, uma doença incurável, humanamente falando. Uma doença como hoje um câncer já no estado avançado, que para os médicos não tem mais cura. Mas antes, no capítulo anterior, Deus tinha dado um grande livramento a Ezequias e ao povo de Israel. Com um anjo, Deus matou 185.000 soldados assírios. Deus fez com que aquele rei voltasse para a sua terra, e lá na sua terra ele fosse morto pelos seus próprios filhos. Um grande livramento. Então, humanamente falando, talvez hoje, se acontecesse comigo, acontecesse contigo, com um crente qualquer, a pessoa talvez não aceitasse isso. Talvez as pessoas iam achar, mas Senhor, eu fiz tudo que era reto aos teus olhos. Porque Ezequias foi um rei que destruiu tudo quanto foi altar de Baal. O pai de Ezequias fez tudo que era errado. E Ezequias teve aquele ensinamento, vamos dizer assim, mas ele não se contaminou. Ele não deixou que aquilo entrasse no seu coração. Ele cresceu buscando a palavra do Senhor, e mesmo sendo contrário ao que o seu pai fez, ele jogou tudo aquilo por terra. Ele tirou aqueles altares todos do meio de Israel. Ele trouxe o povo de Israel a adorar novamente ao Senhor. Porque as atitudes que Ezequias tinha eram atitudes que faziam a diferença. O pai dele só fez tudo errado, mas
força, desculpa para continuar fazendo errado e nem para deixar do jeito que estava. Ele tomou atitude. Ele tomou a atitude de fazer o que era certo. Ele tomou a atitude de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Contra tudo, contra todos. Deve ter sido muito criticado, porque todo mundo já estava acostumado com aquilo ali, com aquelas coisas erradas, que com coisas erradas se acostuma fácil. Então para ele mudar foi muito difícil, mas ele usou sua autoridade de rei, ele usou sua autoridade de servo do Senhor, ele fez a diferença. E foi por isso que Deus livrou todo o povo de Israel dos assírios. Porque tinha um homem lá, um homem que fazia diferença, um homem que trouxe o povo de volta a adorar o Senhor, ao verdadeiro Deus, ao único Deus. Mas aí a história vai dizer que Ezequias adoeceu. E talvez ele mesmo não estava entendendo muito por que estava acontecendo aquilo com ele. Porque tem muito crente aí, mano, que quando acontece alguma coisa com ele, ele toma atitude errada. Ele toma a atitude de murmurar. Ele toma a atitude de querer cobrar do Senhor. Não é só crente, tem pessoas que não são evangélicas, mas não roubam, não matam, não dá volta em ninguém. Tem pessoas que são todas certinhas nos seus compromissos, e quando acontece algo de ruim, vai questionar a Deus. Por que comigo? Por que isso comigo? O crente vai logo dizer: mas Senhor, faça a tua obra, eu estou na tua casa, eu jejuo, eu oro. Mas só que a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vencerá. Mas as aflições vêm, as lutas vêm, e é a tua atitude que vai fazer a diferença. É a tua atitude que vai mostrar para Deus se você é um crente convertido ou um crente convencido. É a tua atitude que vai mover a mão de Deus a teu favor. E não foi diferente na vida de Ezequias. Ezequias já estava doente, a doença de morte, doença grave. E ainda foi lá o profeta Isaías, usado por Deus, que ele não tinha dúvida que era homem de Deus, para completar a sentença. Isso aí é para a tua morte mesmo, arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Tu não vai viver, tu vai morrer. Aquilo ali para muito crente era pá de cal. Para muita gente ia jogar tudo fora, ia chutar o balde, como dizem por aí. Para muito crente ia achar que Deus estava cobrando muito. Só que a gente não tem que cobrar nada de Deus. A gente não tem que questionar Deus. A gente tem que fazer como Ezequias fez. Nós temos que orar a Deus. Nós temos que entregar os nossos caminhos na mão do Senhor. Nós temos que tomar a atitude que vai mover a mão do Senhor a nosso favor. Tem muito crente que acha que porque ele prega, porque ele louva, porque ele ora, porque ele é sapatinho de fogo, que nada pode acontecer com ele. Quando vem alguma prova, alguma coisa, ele já fala logo: Senhor, mas eu sou teu servo, eu te adoro, por que comigo? Por que não com aquele irmãozinho que não faz nada na igreja? Mas só que Deus dá a prova para cada um aquilo que você pode aguentar. Se você é muito usado por Deus, a tua prova vai ser grande. Porque cada um recebe aquilo que pode. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você está à frente da obra, se você está dando um exemplo na obra, você vai ser cobrado. Se você faz a obra de Deus, as coisas vão acontecer, não tem jeito. E o que vai te diferenciar é a tua atitude. É aquilo que você vai fazer quando o problema chegar, quando a prova chegar, quando a afronta chegar na tua vida. Ezequias, a palavra vai dizer que ele virou para a parede e orou. O profeta Isaías terminou de falar, ele já foi orar. Ele não perdeu tempo para questionar a Deus em nada. Ele não perdeu tempo para se engrandecer em nada. Ele não perdeu tempo para cobrar de Deus nada. Ele apenas orou. Ele apenas fez o que Deus espera que cada um de nós façamos. Orar. Orar sem cessar.
orar a todo instante. E quando você quer uma bênção, quando você quer algo na tua vida, é através da oração que você vai conseguir. É através da oração que Deus vai te abençoar. E a oração sincera, ela fura a fila, meu irmão. A oração sincera que vem do coração, ela passa na frente. Ezequias só falou com Deus: Senhor, vou ler aqui novamente. Ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele apenas falou isso. Ele não precisou ficar enumerando que ele foi lá e destruiu os altares. Ele não precisou ficar enumerando que até uma serpente da época de Moisés, que rei nenhum tinha destruído, ele destruiu. Uma serpente que foi levantada com um propósito estava servindo a outro. Nenhum rei teve coragem de fazer, ele fez. Mas ele não ficou enumerando isso para Deus. Ele só disse que era um servo fiel. E daí ele só chorou. E Deus foi recebendo. Porque cada lágrima do crente é uma frase para Deus. Cada lágrima do crente é um clamor que sobe. Cada lágrima do crente Deus recolhe. A tua lágrima não é em vão. O teu choro não é em vão. A tua oração sincera não é em vão. Deus está ouvindo a tua oração. E quando a tua oração toca o coração de Deus, Deus move a teu favor. Deus se move, Deus levanta do trono para te acudir. E não foi diferente com Ezequias. Deus moveu na hora. Deus levantou na hora. Deus mudou aquele quadro na hora. Ezequias tomou a atitude correta. Ezequias tomou a atitude de se humilhar. Tem crente que vai se exaltar. Tem pessoas que vão dizer que com ela não pode acontecer. Mas Ezequias não. Ezequias era um rei. E mesmo assim ele se humilhou na presença do Senhor. Porque ele sabia que o rei dos reis é que governa a vida dele. No domingo foi dito aqui que nós temos que entregar o leme da nossa vida nas mãos do Senhor. E Ezequias entregou o leme da vida dele nas mãos do Senhor. Ezequias deixou que Deus guiasse a vida dele. Ezequias queria ser curado daquele mal. Ezequias queria que aquilo caísse por terra. Ele queria que Deus libertasse ele daquela sentença de morte. Então ele foi buscar a face de Deus. Ele foi orar para Deus. Ele virou para a parede e não quis saber de mais ninguém. É como se só tivesse ele e Deus ali. Ele não esperou se Isaías tinha mais coisa para falar. Ele foi para os pés do Senhor. Ele foi para o lugar que ele tinha que estar. Ele foi para onde Deus ia abençoar. Ele tomou a posição de crente. Você tem tomado a tua posição de crente? Você tem buscado o Senhor verdadeiramente? Você tem entregado nas mãos do Senhor a tua vida? Você tem deixado Deus controlar o teu leme? Quando o problema vem, você entrega nas mãos do Senhor ou você está murmurando? Quando o problema vem, você descansa, certo da tua vitória, porque Deus é contigo? Você confia no Senhor porque Ele vai te livrar? A tua atitude é que vai mover a mão de Deus. A tua atitude é que vai mover o coração de Deus. A tua atitude vai fazer a tua oração chegar depressa lá no céu. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias. O Senhor viu a atitude de Ezequias. E imediatamente o Senhor mandou a resposta. Imediatamente o Senhor falou com Isaías: volta lá. Isaías ainda estava no pátio do castelo. Ainda não tinha saído nos portões. De tão rápido que foi a bênção de Ezequias. O milagre dele era urgente. E a oração dele era sincera. E Deus recolheu aquelas lágrimas, aquelas frases. Tudo que Ezequias tinha para falar de Deus estava ali. Deus ouviu a oração dele e respondeu com vitória. Isaías volta lá. E aí entra uma outra atitude, eu vou abrir um parênteses aqui, de Isaías. Porque muitos crentes, muitos profetas, talvez não quisessem voltar lá. Porque ele era um profeta usado por Deus
e foi lá para dar uma sentença, e em menos de 10 minutos ele ia lá para falar uma coisa totalmente diferente. Talvez tem muito profeta que ia engolir esse rolo aí. Muito profeta que ia ficar com vergonha, com medo de falarem que era da carne. E a primeira profecia foi da carne, Deus repreendeu e ele foi lá. Mas aí entra a obediência. Independente do que vão pensar de você, independente do que vão falar de você, se Deus mandou, você vai fazer. E se você fizer o que Deus mandou, Ele vai te honrar. Ele não vai deixar você ser escandalizado. Isaías não pensou duas vezes. É claro que isso passou na cabeça dele, mas ao mesmo tempo eu vou obedecer, eu vou fazer. A minha atitude vai ser obedecer. E Deus faz o resto. O milagre fica por conta de Deus. A minha atitude é fazer o que Deus manda, o que Deus quer. E ele voltou lá, e ele entregou para Ezequias o que Deus tinha mandado. E aí Ezequias entendeu o que é a diferença, o que é o agir de Deus nas nossas vidas. Porque Ezequias orou pedindo uma cura. Ezequias orou pedindo para que fosse liberto daquela sentença de morte. E Deus, quando respondeu, Deus, quando viu a atitude de Ezequias, aquela atitude que faz a diferença, Deus respondeu para ele assim: vai e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, aquilo que ele pediu. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Agora vem a diferença de quando você murmura, de quando você faz as coisas erradas e de quando você toma as atitudes certas. A atitude de Ezequias fez a diferença, que ele recebeu a cura que ele queria e Deus deu a ele mais. E acrescentarei os teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Ezequias só queria ser curado, meu irmão. Ezequias só estava clamando a Deus pela cura. Mas Deus, além de curar Ezequias, acrescentou aos dias de Ezequias 15 anos. E não foram 15 anos a partir daquele dia, porque a palavra de Deus diz que vai acrescentar aos teus dias. Ninguém sabe quantos eram os dias de Ezequias. Só sabemos que ele tinha uma doença de morte. Mas quantas pessoas conhecemos condenadas à morte que vivem 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais? Porque Deus não ia dar 15 anos contado a ele, para quando ele chegasse no 14º ano, ele entrasse numa contagem regressiva de que daqui a 1 ano eu vou morrer. Daqui a 364 dias eu vou morrer. Daqui a 6 meses eu vou morrer. Deus não ia dar isso a ele. Deus não ia colocar uma depressão nele. Deus disse que acrescentaria aos dias dele 15 anos. Ele nunca saberia o dia da sua morte. Ele não sabia quantos dias ele ainda tinha de vida. Então Deus deu mais 15 anos a ele. Ele pediu a cura, ganhou mais 15 anos de vida. Ele pediu a cura. Deus livrou ele do exército assírio totalmente. Aquele exército que Deus já tinha dado uma vitória, poderia se reunir e voltar. Mas Deus ali falou com ele: não volta mais, já te livrei. No teu tempo de reinado, o povo está livre do exército assírio. E o exército assírio não voltou a atacar enquanto Ezequias era rei. Que é isso melhor? Um rei teve a saúde restabelecida, ganhou mais 15 anos de vida, ainda teve uma tranquilidade de que o inimigo, o maior inimigo, o único inimigo capaz de derrotá-lo, não iria atacá-lo. E Deus ainda deu mais. Deus disse que ampararia aquela cidade. Se Deus disse que ia amparar aquela cidade, é porque não ia faltar nada. Porque quando Deus nos ampara, não falta nada. As lutas vêm, as provações vêm, mas nada te falta. Nada falta na tua mesa. Você tem lugar para dormir, para morar, para comer, para beber. Você tem o que vestir. E
Deus estava dando uma tranquilidade àquele homem. Nada vai faltar a você, nada vai faltar ao teu povo, nada vai faltar na tua cidade. Enquanto você morrer, eu estou contigo. Basta que você permaneça fiel a mim. E é assim também na nossa vida. Enquanto nós somos fiéis a Deus, enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus vai nos amparar. Deus não vai nos deixar faltar nada. Deus vai nos livrar dos nossos inimigos. E Deus vai acrescentar anos de vida nas nossas vidas. Mas você tem que tomar a atitude correta. Mas você tem que tomar a atitude que faz a diferença. Talvez você está me perguntando, mas eu nem crente ainda sou. Então, você que não é crente, tem que levantar a tua mão e confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Para começar, você tem que renunciar ao mundo. Você tem que vir para a presença de Deus. Você que está afastado, tem que renovar a tua aliança. Você que está um pé lá, outro cá, tem que se firmar na presença do Senhor. Toma a atitude correta. Tome a atitude que vai mover a mão de Deus a teu favor. Tome a atitude que vai chamar a atenção de Deus. No meio da multidão, Deus vai estar te vendo. E Ezequias também tinha testemunho. Porque através das atitudes dele, ele dava testemunho de vida. A atitude dele era da porta para fora. Não era a atitude de dentro do castelo que fazia diferença na vida de Ezequias. Porque quando ele ia lá fora e destruía aqueles altares, quando ele ia lá fora e trazia o povo a adorar, quando ele ia lá fora e derrubava tudo aquilo que não agradava a Deus, ele estava fazendo a diferença. Ele estava tomando a atitude certa. E nós também temos que ser assim. Que ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente dentro da casa do Senhor, todo mundo é. Todo mundo dá glória a Deus. Todo mundo louva. Mas eu quero ver ser crente da porta para fora. Eu quero ver o testemunho da porta para fora. E é esse testemunho que Deus está vendo de você. É esse testemunho que Deus está querendo. É este testemunho que move a mão de Deus. Se você tem dado testemunho de crente lá fora, por onde você passar, as pessoas vão apontar e vão dizer: vai ali um crente verdadeiro. Aquele ali mudou. Aquele ali agora é crente. E se as pessoas estão vendo, imagine o nosso Deus que vê tudo. Imagine o nosso Deus que não escapa nada aos seus olhos. Imagine o nosso Deus que está em todo lugar. Ele, além de estar vendo o teu exterior, Ele está vendo o teu interior. Ele está olhando para dentro do teu coração. Ele está vendo a tua transformação. Porque muita gente vê o crente arrumadinho, de terno, de gravata, as varoas de saia comprida, vê o exterior. Mas o Senhor está vendo o interior. O Senhor está vendo a atitude que vai mover a mão dele a teu favor. Então, se você quer receber uma bênção de Deus, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a luta que chegou até você, toma a atitude correta, toma a atitude que move a mão de Deus. Esquece o mundo, esquece o que vão falar de você, esquece o que vão pensar de você, se preocupa somente com a tua vitória, se preocupa somente em agradar o Senhor, se preocupa em glorificar o nome do Senhor. Ora aos pés do Senhor, se humilha na presença do Senhor, chora nos pés do Senhor, que Ele vai também colher as tuas lágrimas. Assim como Ele fez com Ezequias, Ele vai colher as tuas lágrimas. Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a tua dor, mas Ele está esperando uma atitude da tua parte. Ele está esperando uma atitude correta da tua parte. Faz a tua parte, meu irmão. Busca o Senhor verdadeiramente. Ora a Ele. Esquece se você é crente há mais de 30 anos, se você entrou ontem, se você é pastor, se você é membro. Esquece. Nada disso te dá salvação. O que te dá salvação é a tua fé. O que dá salvação é você estar agradando ao Senhor. O que te dá salvação
é você estar buscando o Senhor. Esqueça o que é carnal. Olhe com os olhos espirituais. Faça como Ezequias. Humanamente falando, já estava condenado, já estava doente. O profeta ainda veio e reforçou. Então, humanamente falando, já era. Mas ele não olhou com os olhos carnais. Ele olhou com os olhos espirituais. Ele olhou com os olhos da fé. E ele sabia que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que não tem nada para Deus que Deus não possa mudar. Não tem gigante que se levante que Deus não possa derrubar. E mais uma vez o inimigo foi envergonhado. Mais uma vez a vitória do servo de Deus chegou. E a tua vitória também está aí, irmão. Deus está com o ouvido aberto para ouvir o teu clamor. Deus só está esperando a tua atitude. A tua bênção é hoje. Hoje é sexta-feira do milagre urgente. A tua bênção é hoje. A tua oração vai chegar ao céu hoje. Deus vai enviar a tua resposta. Basta você ter a atitude certa. Basta você adorar o Senhor. Basta você crer que o nosso Deus vai te dar a vitória. Quem concorda, dá uma glória a Deus aí, irmão. Irmãos, até aqui o Senhor me deu. Mas antes de passar o microfone, eu queria conhecer você que ainda não é evangélico. Aí no seu lugar mesmo. Você que não é evangélico, levante sua mão aí no seu lugar mesmo. Glória a Deus. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, uma palavra, uma atitude errada de alguém, ou sua mesmo, e te afastou dos caminhos do Senhor, levanta a tua mão que eu quero te conhecer. Amém. Irmãos, vocês que levantaram as mãos, vem aqui na frente em nome de Jesus que eu quero fazer uma oração pela tua vida. Vocês que estão afastados, vocês que não são evangélicos, a igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir, irmão, para Jesus, hein? Aleluia! Vocês que não são evangélicos e que estão afastados, vem aqui na frente para fazer uma oração pela tua vida. Mais alguém, irmão? Amém. Quem aqui não é evangélico aqui de vocês? A irmã é afastada? Irmãos, antes de fazer a oração, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Bem direto, para ser rápido. Vocês querem ir para o céu ou para o inferno? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Glória a Deus. Todo mundo, né? Só que a palavra de Deus vai dizer, o próprio Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que quer dizer isso? Que para vocês irem para o céu como vocês querem, primeiro tem que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então quem quiser ir para o céu realmente, confessando a Jesus, levanta a sua mão em nome de Jesus. Quer ir para o céu? Então levanta a mão. Glória a Deus. Agora vocês três aqui, repita comigo bem alto mesmo, porque vocês já confessaram a Jesus, já levantando a mão, mas agora a gente vai envergonhar o diabo. Repita bem alto. Bem alto, irmão. Eu confesso a Jesus como meu único, suficiente e eterno Salvador da minha vida. Você, irmã, que é afastada, repita comigo. Olha, eu renovo a minha aliança com Jesus, que um dia por mim foi quebrado. Amém. Curva as suas cabeças que nós vamos orar pela vida de vocês, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas tuas mãos, Pai, te apresentamos essas pessoas, Senhor, que
tiveram coragem, Senhor, de sair dos seus lugares e confessarem a Ti, que tomaram a atitude correta, Senhor. E eu te peço, Pai, move a mão a favor dos Teus filhos, Senhor. Abençoa, tira o nome deles do livro da morte e escreve no livro da vida, Senhor. Senhor, derrama uma unção sem medida na vida deles, Pai. Dá força, Pai, para que eles não venham voltar atrás, Senhor. E guarda os Teus filhos e a família dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha aqui para mim, só mais um minutinho, irmãos. Nós temos cultos aqui todos os domingos, quartas e sextas, às 19 horas. Fica com a gente, que a gente vai cuidar da vida espiritual de vocês. No que vocês precisarem, a gente vai se colocar aqui no final do culto para estar orando pela vida de vocês. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, a palavra de Deus diz que quando uma alma se rende aos pés do Senhor, tem uma grande festa no céu. Imagine hoje 4 almas se rendendo aos pés do Senhor. Para você ter uma ideia de como é que é essa festa no céu, dá uma olhadinha ali para trás para vocês verem. Pela sua vida, pela vida de vocês, porque nós nos alegramos com a sua alegria. E hoje o inferno foi saqueado, Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Meus irmãos, acompanhe ali a obreira Valéria, que ela vai pegar o nome de vocês para colocar no caderno de oração. E por onde eles passarem, meu irmão, cumprimenta aí com a paz do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.